diante de uma situação não esperada, nada combinada, e que você percebe que está te abalando, que está mexendo com você, que está tirando você da sua zona de conforto, a quem ou ao que você recorre? Tem pessoas, por exemplo, a gente vê isso em filmes, mas infelizmente vê na vida real, tem pessoas que quando perdem algo que amam muito, elas recorrem para as drogas, como por exemplo aqueles que correm para a bebida e vão entornar o pote porque tentam burlar de alguma forma a sua dor, encontrando uma saída na bebida. Mas há aqueles que vão, e já temos os viciados, ficar ali nas redes sociais horas e horas para tentar distrair a cabeça daquele problema que lhe abateu, que foi acometido e que não sabe como sair daquelas circunstâncias, uma vez que por mais que se sentisse preparado, quando a tempestade chegou, ela denunciou que de fato você não estava tão preparado assim. Em tempos de quarentenas, com muito medo ou não, há aqueles que desesperadamente estão comendo uma comida atrás da outra. Quantos memes nós temos espalhados aí de que o cinto já não está cabendo mais, de que os números já estão sendo trocados? Há aqueles que, de repente, diante de uma circunstância que não esperava e que não lhe faz bem, tentam esparecer ou tentam mudar a chave, se enveredando, maratonando séries atrás de séries. Há aqueles, até recentemente, enquanto nós não estávamos em quarentena, porque a tempestade ela é global, seja ela qual for, ou aqui nacional ou mundial, há aqueles que, diante de uma circunstância difícil, tentam aliviar o peso ou tentam aliviar a dor nas atividades físicas. Até então vivíamos num tempo recente, onde a onda do momento era o crossfit. Pessoas e mais pessoas para aliviar o seu estresse, ou para deixar de enfrentar a sua dor, aquilo que era necessário lidar, porque não estava preparado, tenta encontrar no crossfit ou na malhação uma forma de escape. A grande questão é que qualquer que seja o seu escape, qualquer que seja a coisa que você busque para tentar esquecer as suas mazelas, para tentar esquecer aquilo que te deixou em frangalhos, isso mais vai piorar do que te ajudar. Presta atenção, você vai ver aí no chat e depois vai ser postado durante a semana. Enfrentar qualquer tempestade se refugiando em algum tipo de escape, como se fosse um anestésico para nos aliviar, além de aumentar o problema, nos levará para ainda mais distante do único que poderá verdadeiramente nos ajudar, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Perceba, Abacuque começa o seu livro, e assim nós vimos, abrindo o coração para Deus. Abacuque nos ensina, então, como enfrentar a tempestade diante de algumas posições que ele adota, que ele toma. Abacuque, então, ele vai até o Senhor e ele abre o seu coração. Abacuque se queixa. Abacuque expõe as suas dúvidas, sem medo, sem pestanejar. Ele não está reclamando com Deus, ele está apenas colocando as suas dúvidas para o Senhor. Em algum momento ele revela: Senhor, me parece que o Senhor não está sendo justo comigo, parece que o Senhor não está nos entendendo. Nós vimos isso. Onde Deus está? Foi o que nós vimos. Como nós vimos semana passada, Abacuque, após perguntar, após se questionar ao Senhor, Abacuque agora ele entende que, como alguém que não está apenas vomitando as suas dores, como alguém que não está apenas jogando Deus na parede, ele entende que indo ao Senhor, aquele que poderia lhe atender, e colocando o seu coração ali rasgado, aberto, ele para prestar atenção em Deus. Ele não toma uma decisão de reclamar e sair, mas ele toma a decisão de desacelerar, prestar atenção, parar e olhar e escutar o que Deus tem para dizer. Foi o que nós vimos semana passada. Mas e agora? Nós ainda continuamos aprendendo com Abacuque. E agora Abacuque ele quer de fato nos mostrar qual é a próxima etapa, ou qual é o próximo posicionamento naquele que de fato, apesar das circunstâncias e mesmo que não esteja entendendo, crê que é em Deus que nós podemos esperar e confiar. Abacuque então, e essa é a proposta para a mensagem de hoje, ele nos ensina como reagirmos diante da voz do Senhor. Então a palavra para nós essa noite é trabalhar a partir do capítulo 2 de Abacuque, do versículo 2, como que Abacuque agiu a partir do momento em que ele se queixa, a partir do momento em que ele abre o coração, a partir do momento em que ele para e que ele olha e que atentamente ele se posiciona para ouvir o que Deus iria lhe responder. Deus então vem respondendo a Abacuque. Nós vamos ver Abacuque nos ensina a reagir à voz de Deus. Então eu quero ler com você e vamos partir
para o primeiro ponto, já o primeiro texto de Abacuque, e o primeiro texto tem a ver com esse tópico. Escreva o que o Senhor tem te falado. Eu não sei vocês, mas eu e Vanessa recentemente fomos fazer compra e a gente tem uma listinha de coisas que vão acabando e a gente vai anotando para a gente não esquecer. E aí a gente saiu para fazer compras e já chegando no mercado a gente ficou naquela dúvida, meu Deus, e agora como é que vai ser? Olhando um para o outro. Eu então sou uma tragédia, porque eu não vou lembrar mesmo. Vamos voltar em casa? Não vamos, vamos tentar lembrar, vamos na sorte. E aí no desespero ligamos para casa, falamos com o Bernardo, pediu para ele tirar foto, enfim. Porque se a gente não anotar, como nós temos nos exercitado, a gente vai chegar no mercado e a gente vai esquecer. Eu sozinho então eu sou um fiasco, porque eu não levo a anotação, porque eu esqueci, mesmo tendo anotado, porque eu sou uma tragédia, e fico de... Oi? E fico de segundos em segundos, fico ligando para a Vanessa para tentar lembrar o que é para comprar. Nem que seja 2 ou 3 itens. Eu preciso ligar quando eu não levo. E quando eu levo, eu fico igual um doido do mercado. Porque eu toda hora fico pegando o celular, ou se for um papel anotado. Eu já acabei de olhar, eu preciso comprar um detergente, eu volto, eu preciso comprar um detergente. Até que eu entre no corredor e pegue, eu vou olhar ali umas 4, 5 vezes. Porque se eu não anotar, eu vou esquecer. Talvez você não seja assim para compra de mercado, mas ainda estamos próximos do início do ano. Ainda que já tenha acontecido coisas para 2, 3 anos, nesses 4 meses ou quase 4 meses que nós ainda estamos iniciando o ano de 2020, mas talvez o teu problema não seja na compra do supermercado, talvez o seu problema seja comprar o material escolar, né, aquela lista enorme, e que de fato a escola já manda para que você não deixe nada a faltar, e se você não seguir, arrisca aquela lista ali, você vai esquecer. Eu sou um que se eu não anotar os lugares que eu, quando vou na rua, preciso ir, eu vou certamente ir num lugar e quando eu chegar em casa eu vou lembrar que faltavam mais 3 para eu ir e que eu não consegui ir. Pastor, o que isso significa? O que fazer listas para não nos esquecer, como é o primeiro tópico daquilo que Abacuque hoje vai nos ensinar como reações ao ouvirmos a voz de Deus ou quando ouvimos a voz de Deus? O que esquecer ou listas para nós nos esquecermos tem a ver com desenvolver a nossa fé? Presta atenção. Quando Abacuque ele diz, como nós vimos semana passada, eu tomarei o meu posicionamento na minha torre de vigia, ficarei aqui e prestarei atenção até que o Senhor me responda. A gente viu isso semana passada. Se você está nos acompanhando, seja agora ao vivo ou em algum lugar do futuro, revendo a nossa mensagem, veja a mensagem anterior, pare, olhe, escute, que foi da semana anterior. Esse foi o versículo que nós trabalhamos. E a partir do momento que Abacuque se posiciona, a partir do momento que Abacuque ele se coloca na condição de eu questionei, mas agora eu vou ouvir atentamente quando o Senhor fala, e aí escreva, é o que o Senhor está dizendo para Abacuque, em Abacuque 2, versículo 2. O Senhor diz, então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Em algumas versões mais antigas vão dizer que para quem passar correndo possa ler sem ter que parar. Alguns pastores mais antigos, né, quando faziam a analogia, quando faziam a aplicação ou a ilustração desse texto, dizem que foi aí que surgiu o primeiro outdoor. Né, quando estamos na estrada, quando nós estamos viajando, seja qual for a velocidade que nós estamos no carro ou no carro que está nos conduzindo, enfim, um outdoor está lá. E pense você que não, ainda que você esteja passando a 100, 120, 140 por hora, você olha e mesmo sem parar você consegue ler o recado, você consegue entender a mensagem. O que o Senhor está dizendo para Abacuque é, escreva o que eu estou lhe dizendo. Desde o momento que eu conheci Vanessa, eu falei que eu ia dar como exemplo, né? Desde o momento que eu conheci Vanessa, e logo em sequência o meu cunhado Fabiano, vez ou outra e até hoje, e já ensinando os nossos filhos, a gente reverbera isso. Eu ouvia e ouço da Vanessa e do Fabiano dizer que quando o meu sogro, o Sr. Rui, educava eles, quando ele queria que alguma coisa eles não esquecessem, para que no futuro eles pudessem voltar ali, ele dizia para eles, escreva, grava isso, registra isso. A pergunta para você, a pergunta para mim e para nós é, quando foi a última vez que Deus falou com você? Será que você consegue mensurar nessa semana quando foi com clareza a última vez que Deus falou contigo? Talvez, se você não se lembre, a questão não é se Deus falou ou não com você.
A questão vai indo mais um pouco a fundo, é se você se lembra o que ele disse com você. Se você, com clareza, consegue traduzir o que o Senhor falou contigo. Deixa eu dizer para você uma coisa, o Senhor tem falado conosco o tempo todo. Nós falamos semana passada, nós vamos postar nas redes aí uma frase, uma reflexão do Gerson Borges, que espiritualidade tem a ver com prestar atenção. O problema não está em Deus não falar conosco, o problema está em nós não parar atentamente a ouvir a voz do Senhor, foi o recado de semana passada. Porque quando nós não desaceleramos, nós não percebemos que Deus está o tempo todo falando conosco. Por meio de pessoas, por meio da sua palavra, na nossa oração, por que não dizer nos nossos sonhos. Volto à pergunta, quando foi a última vez que Deus falou com você? Mas eu quero voltar à pergunta inicial. Eu quero te fazer refletir dentro do reagir à voz de Deus. A quem ou ao que você recorre quando a vida parece desabar? O que você busca quando diante dos seus olhos, a famosa frase, ela fica mais clara do que nunca, a casa caiu? Ainda que essa frase é usada para questões negativas. Com o que você tenta se anestesiar, essa é a palavra, quando para você parece que não dá mais, ou para as pessoas que você confia e que estão com você, elas dizem, desista, não dá mais. Presta atenção numa coisa, até que registremos a mensagem que Deus está nos dando, nós não conseguiremos reconhecer seus feitos como respostas às nossas súplicas. Até que registremos a mensagem que Deus está nos dando, eu e você não conseguiremos reconhecer os seus feitos como resposta às nossas súplicas. Entenda, o primeiro passo, e é o que Abacuque está nos ensinando, é o que o Senhor através de Abacuque está nos ensinando, o primeiro passo para reagirmos àquilo que nós temos ouvido como voz de Deus, e perceba, Deus tem falado com você, Deus está falando com você nesse momento, usando a minha vida, usando a palavra de Deus, usando as citações, usando algo que de repente no seu coração está sendo impresso, como aquilo que o Espírito Santo quer trazer como confirmação. Deus está falando conosco. Mas perceba, a primeira reação ao ouvirmos a voz de Deus é escreva, registre. Seja gravando, seja tirando uma foto, seja anotando num papel de pão, seja anotando no teu smartphone ou no computador. A questão é didática, a questão é pedagógica. Escreva aquilo que você entende que é a voz de Deus. Escreva. Escrever será sempre o seu porto seguro, sempre será a sua âncora, sempre será o seu renovo. Perceba, o seu renovo sempre é o Senhor. O que te traz bom ânimo sempre é a cruz de Cristo, como o próprio Jesus falou. Mas escrever será a sua âncora em dias de tempestade, onde você poderá resgatar na sua memória aquilo que pode lhe devolver a esperança. É o que Jeremias disse para si mesmo, a sua palavra, eu quero lembrar, e é aquilo que pode me dar e me fornecer esperança. Jeremias está dizendo, eu quero me trazer à memória o que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque a sua misericórdia, elas são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Perceba, Jesus Cristo é o que há de essencial para a minha e para a sua vida. Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição é o que pode nos dar bom ânimo. Jesus venceu, não eu e você, e que porque Ele venceu, nós podemos encontrar alento, nós podemos encontrar esperança, nós podemos encontrar bom ânimo. Mas enquanto eu e você, pedagogicamente, apenas ouvimos, fechamos a nossa Bíblia, saímos do nosso encontro de domingo, seja o virtual, seja as lives que você acompanha, seja uma devocional que você recebe no teu WhatsApp, seja o seu devocional que você faz em casa, e você não registra aquilo que, a partir daquele encontro com o Senhor revela no seu coração, o Espírito Santo imprime no seu coração. Quando a tempestade chega, de repente, você não encontra aquilo que pode te trazer esperança. Ainda que você saiba que o Senhor é bom, ainda que você saiba que Ele é bom mesmo quando a vida não é, ainda que você saiba que Jesus é o caminho, ainda que você saiba que Jesus é quem te dá bom ânimo porque Ele venceu, ainda assim
você não vai ter algo palpável. Eu não estou desmerecendo o feito de Jesus. Eu estou aplicando no seu coração. Você não vai ter algo palpável do que você possa se lembrar, daquilo que o Senhor tem falado contigo e que você tem registrado, para que você possa retornar e ao olhar para trás, ainda que diante dos seus olhos você ou alguém possa dizer, não vai dar, mas ao olhar para trás você possa dizer, já deu. Hashtag fica a dica aí, Leandro, mais uma vez, nós dois estamos aqui e a mesma frase surge. Então, pare de focar no problema. Escrever tem a ver com parar de focar naquilo que os seus olhos veem e que te leva para baixo. Escrever tem a ver com você reajustar o seu relógio, realinhar a sua fé e parar de olhar para aquilo que te traz desesperança, mas voltar a focar naquilo que você tem desenvolvido como experiência, desenvolvido como fé ou desenvolvido a sua fé, considerando as dificuldades passadas e olhando no futuro que se torna hoje, ou que tem se tornado hoje, e entender que lá atrás, diante de todo o seu medo, ou de tudo aquilo que aos seus olhos parecia impossível, você olhar e rever, o Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele me livrou, Ele me sustentou, e Ele me permitiu transpor as dificuldades, romper em fé, e me fez chegar até aqui. Pare de olhar para aquilo que te traz desesperança. Comece a escrever, comece a registrar de fato aquilo que o Senhor quer que você registre da sua experiência, do seu encontro com Ele, para que lá na frente você possa ter do que falar quando Satanás vier soprar no seu ouvido, te trazendo desencorajamento e desesperança. Mas como o Senhor está falando contigo? Aqui, Abacuque, ouve do Senhor, escreva o que eu vou te falar. Como que o Senhor está falando contigo? Há várias formas do Senhor falar comigo, há várias formas do Senhor falar conosco. O Senhor fala com a gente por meio do seu Espírito. Eu disse agora há pouco, o Senhor fala conosco por meio de pessoas, usando pessoas. O Senhor fala conosco através das circunstâncias, como a que nós estamos vivendo. Ainda que grandiosa, pode ser algo pessoal para você, mas o Senhor certamente fala com você por meio da sua palavra. Pessoas e mais pessoas dizem, de um lado e para o outro, indo daqui e para lá e de lá para cá, elas dizem, Deus falou comigo. Nós brincávamos no seminário que quando alguém diz Deus falou comigo, a gente não tem mais como retrucar, porque é algo pessoal. No entanto, eu quero dizer para você que a maneira mais assertiva de Deus falar conosco é revelando o seu próprio caráter e é através da sua palavra. Se você leu a Bíblia hoje, se você está lendo a Bíblia conosco agora, não é o pastor Rodrigo, não é através dos louvores a Vanessa, o Rodrigo ou o Leandro, mas é Deus, usando das canções, usando a sua própria palavra para se revelar a mim e a você. Presta atenção, há um teste então para nós entendermos, porque você pode sair daqui, desse momento onde você está na sua casa, dessa live que nós estamos e dizer, então naquele dia Deus falou comigo, então naquele momento onde eu estava empolgado, e você começa a fazer como Chaves, Isais, e você começar a chutar que Deus está falando com você. E de repente não passava de uma mera empolgação, de um momento legal que você viveu, mas não era a resposta de Deus, seja porque de fato Deus não estava falando com você, ou porque de fato não era, ainda que te agradasse aquilo que você ouviu ou entendeu ouvir, o que Deus tinha para falar para você. Pastor, há um teste, presta atenção, o teste fundamental, isso vai ser postado aí para você, para discernir Deus falando, é quando o que entendemos ser uma resposta de Deus é testificado com o caráter dele em concordância com a sua palavra. Você está ouvindo Deus falar contigo? Você acredita que Deus está falando com você? Então, crive isso no teste fundamental para a sua vida. Isso glorifica Ele mesmo. Isso revela o caráter dele diante das circunstâncias, o caráter dele para a sua vida. E isso é testificado por meio daquilo que você tem lido e registrado diante da palavra de Deus. Perceba, o salmista vai dizer, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É por meio da palavra de Deus é que você vai perceber Deus falando com você, te iluminando onde você está, clareando onde você está posicionado e apontando e clareando o caminho por onde você precisa ser guiado. Perceba, escreva, registre e grave o que Deus tem falado contigo. Reaja à voz do Senhor. Deus está falando contigo hoje. Eu vou fazer uma brincadeira que eu fiz alguns dias atrás. Presta atenção, você que está me ouvindo aí agora. Deus está falando com você agora. E quando Deus fala conosco, e quando nós entendemos que Deus está falando conosco, então, hashtag fica a dica aí. Escreva, registre, grave. O pastor Craig Groeschel,
Ele vai dizer o seguinte, quando ele escreve o livro Esperança na Escuridão, que tem sido base para a nossa série Desenvolva a Sua Fé. Ele disse o seguinte, quando Deus lhe disser algo, registre-o, pois o seu inimigo espiritual é especialista em roubar as sementes da verdade que o Senhor deseja plantar. Eu acho que você já entendeu para onde nós estamos indo, para onde o Senhor está nos levando. Porque é assim que funciona. Porque é nesses momentos de dor, seja qual for a sua dor, que as pessoas mais inusitadas, ou que os momentos, ou as circunstâncias mais inusitadas, Satanás pode deturpar e usar a favor dele para te fazer esquecer daquilo que Deus tem plantado por meio do seu Espírito em seu coração. Registre, grave. Mas há uma segunda reação. Essa segunda reação é espere. Perceba como eu devo reagir diante da voz de Deus. Deus está falando comigo. Escreva. Segundo, espere. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no início da pandemia, todos nós concordávamos. Apesar das circunstâncias, Deus nos deu um grande pause nas nossas vidas. Ele usou aquilo que ele tem e que os maridos em casa usam como objeto de poder dentro de casa, né? Mas ele tem. E o nosso não chega nem perto do dele. Ele deu um grande pause, ele usou o seu controle, ele paralisou as nossas vidas. Ele colocou todo mundo no cantinho do pensamento, como eu ouvi em algum lugar ou li, para que nós pudéssemos não somente esperar que tudo isso passe em Deus. Ele não simplesmente quer que eu e você esperemos nele para que as coisas passem, mas ele quer que nós esperemos cada vez mais perto dele. Não fosse a pandemia, certamente nós não pararíamos para esperar. Porque eu e você, eu vou fazer 38 anos agora em junho. Estou velho. Meu Deus do céu. Mas eu que não sou da geração nativo digital, os meus pais, ou se estivessem vivos os pais dos meus pais, ou a minha avó, nós estamos numa cultura e não numa geração, que nós temos sido doutrinados, cada vez mais formatados, para cada vez menos sabermos esperar. Ainda que criança, isso é um exemplo didático para nós. Não sou tão velho assim, ainda que com 38 anos. Mas eu sou da época onde nós pegávamos o telefone da nossa casa, tirávamos do gancho, botávamos no ouvido e tinha ali um disco com 9 bolinhas. E nós, quando tínhamos que discar o número, nós iríamos lá e discávamos. E quando discávamos a 9, nós tínhamos que pacientemente, querendo você ou não, esperar até que a número 9 voltasse para que nós pudéssemos ir na próxima. Hoje, a gente pega o nosso smartphone e já tem um número, um único número que você aperta e segura e está salvo ali. Teu contato. Aliás, nem mais o número. Agora você tem a sua agenda, mas tem uma página dentro da sua agenda com seus contatos favoritos. Aqueles contatos que o seu celular, você não precisa ter trabalho, né? Você nem percebe isso, mas você vai curiosamente olhar lá no celular, você vai perceber. Aqueles contatos que o teu telefone percebe, que você mais vezes fala, ele vai jogar para aquele banco ali de contatos favoritos. Aí você abre o telefone, eu quero falar com a Vanessa. É a top 1 no meu celular. Eu quero falar com o Leandro, é o top 2. Ou eu quero falar com os meus pais, e por aí vai, para que você faça as coisas cada vez mais rápido. A internet, agora, nós não estamos mais curtindo o 4G, nós queremos o 5G. Cada vez mais para que a gente não espere, para que a gente, ao clicar ali no nosso dedo, a gente tenha o mundo em nossas mãos. Perceba você, parece bom, mas isso está trazendo depressão para as pessoas. Os inventores do WhatsApp, eles não se deram por satisfeito que o WhatsApp ele era um comunicador digital muito mais rápido do que o SMS, do que o famoso torpedo, que já é algo incrível, né? Você escreve, eu não sei até hoje como que aquilo que você escreve, seja o WhatsApp, o que for, vai para algum lugar, ondas, o que for, que vai para o satélite, enfim, eu não entendo disso. E aparece escrito no celular de outra pessoa, isso é incrível. Você não pensa, você não raciocina, você dá um ok, já está em outro lugar. E aí ele não se deu por satisfeito, eles não se deram por satisfeitos, os inventores do WhatsApp. Não só agora, você sabe que foi enviado, mas agora eles colocaram 2 vezinhos lá, isso já é até passado, né? Mas isso tem feito pessoas entrarem em depressão ainda hoje. Porque elas olham lá e elas falam, 1 vezinho foi, 2 vezinhos, está entregue. Então a pessoa não pode dizer que recebeu. Ficou azul, ela recebeu. E aí se a pessoa não responde no tempo que você está esperando, ela não quer falar contigo. E a sua cabeça, que é mente disponível para o diabo quando está vazia, quando não está escrevendo, quando não está voltando para aquilo que o Senhor está falando contigo, ela começa a pensar um monte de coisas. Mas perceba,
Olha o que o Senhor está dizendo para Abacuque. Espere. Como a canção da Marcela Thaís, muita calma nessa hora. Vai ficar tudo bem. E o Senhor está dizendo em Abacuque, no versículo 3 do capítulo 2. Pois a visão aguarda um tempo designado. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, você está em casa, não vai ficar constrangido, você só está do lado de quem você conhece. Tempo designado. Fala aí para o seu irmão enquanto eu tomo uma água aí. Tempo designado. Diga aí. Isso aí. Agora fale para si mesmo. Tempo designado. Há uma palavrinha, recentemente eu fiz uma página, está lá na internet. Pode ser que eu volte a movimentar ela, pode ser que eu transforme ela em outra página, para escrever textos devocionais. E o nome dessa página é Tempestivamente, ou Tempestivo. E por que eu trouxe essa palavra? Porque tempestivo tem a ver com o tempo designado, com algo que acontece no momento onde exatamente deveria acontecer. O tempo designado significa, no original, a palavra no original significa com acontecer na hora certa. Nem adiantar demais, nem atrasar demais. Como a canção do Renascer. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. A sua maneira, a sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Por que eu coloquei o nome tempestivo na página? Porque quando eu compartilhava as devocionais com alguém, eu sempre recebia de 1, 2, 3 pessoas dizendo eu precisava ler isso nesse instante. O que o Senhor está dizendo para Abacuque, para mim e para você é a visão que eu vou te dar. Primeiro ele diz, escreva. Agora ele diz, espere, porque a visão que eu vou te dar, ela fala do fim e não falhará. O Senhor não está tratando conosco nesse momento, em 2020, dia 26 de abril, de algo que tem a ver com esse momento. O Senhor está tratando conosco de algo que vai muito mais além do que aquilo que os nossos olhos podem ver. O Senhor diz para Abacuque, continua olhando aqui no texto, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, por aí vai. Não se atrasar, talvez você escute e pense, poxa, mas está demorando demais. A partir do nosso campo de visão. A partir da nossa percepção. Porque nós, quando queremos alguma coisa que nós julgamos ser importante para nós esperamos, ainda que isso seja um tempo muito grande. Nós esperamos para chegar na faculdade, ainda que desde pequeno a gente já é condicionado a querer pensar em que nós vamos ser quando crescer. Então nós chegamos na faculdade, já pensamos numa profissão, queremos chegar a essa formação, mas temos que esperar 4, 5, 10 anos para que a nossa formação de fato ela seja de fato direito. Nós esperamos para passar pelo período de experiência no trabalho, para que o nosso contrato seja efetivado e agora a gente tenha um quê a mais que nos garante a permanência naquele trabalho. Aqueles que são pais esperaram 9 meses, ou quase isso no nosso caso, né, meu amor? 8 meses. Para que de fato fosse dado à luz aquele filho que lá atrás o Senhor nos revelou que nós teríamos. Aliás, a gestação é algo que é interessante para nós. A gestação é algo que é interessante para nós. Você pai, você mãe que está ouvindo aí. Você sonha por um filho, por uma filha. Você está casado e de repente chega no momento do seu matrimônio que você percebe, olha, nós dois nos completamos, nós dois estamos, pelo menos aqui em casa foi assim, nós somos felizes, mas nós não queremos cachorrinho, não tem nada contra para quem tem, então acho que está faltando alguém mais para completar isso que está transbordando de amor aqui. E aí a gente vai lá e começa a trabalhar, né? Se é que você me entende, para que o Senhor traga um filho para nós. E aí vem o exame, o Senhor diz, através daquele exame, eu abri o ventre, no caso da esposa, vocês serão pais. Só que a grande verdade é que, embora nós já sabemos que nós somos pais, nós não temos a criança. E as mães ali que estão vivendo esse momento ímpar, muito mais profundo do que os pais, que começam a viver quando a criança chega, elas estão ali tendo sensações, tendo contatos, e não podem tocar nos seus filhos. Elas precisam esperar o tempo oportuno. Veja você, quem conhece eu e Vanessa, os nossos filhos, nenhum deles nasceram com as famosas 39, ou a partir das 38, ou a mais ideal, 40 semanas. Um nasceu com 37, outro com 36, a outra com 37. Porque por mais que a medicina vai dizer que o ideal é 40 semanas, ou a partir da 38ª, o tempo não é o nosso. Porque o tempo ele é o tempo certo. Nem adiantado, ainda que pareça aos nossos olhos, nem
atrasado, deixa eu te trazer de volta para a mensagem. Pelo que você tem esperado? Talvez você está se sentindo durante muito tempo orando pelo seu marido, orando pela sua esposa para que ele se renda a Jesus Cristo, orando por um parente próximo ou por um amigo. Eu tenho alguns amigos que eu tenho orado há pelo menos aí há 14 anos. Pessoas que confessam Jesus, ou melhor, pessoas que creem em Jesus, mas que não se renderam completamente ao Senhor. E eu não vejo isso diante dos meus olhos se concretizar. Talvez você esteja orando para que uma cura chegue na sua casa e você não vê isso se concretizar. Talvez você esteja orando para que a sua vida financeira e da sua família seja estabilizada. Não só nesse momento, de muito antes você não veja acontecer. Seja o que você esteja orando, esperando, e já esteja se sentindo cansado, mesmo que quanto mais você ore e espere, mais pareça que seus pedidos não serão alcançados. Ainda assim, espere. Lembremos do versículo de semana passada, o salmista vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor. Porque esperar é inevitável. Então decida esperar com paciência. Aquilo que Deus há de fazer na nossa vida acontecerá não no nosso tempo, não do nosso jeito, mas como o sábio vai dizer, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Perceba, Moisés é chamado por Deus. Moisés, você vai liberar o povo de Israel, você vai libertar o povo de Israel. O povo de Israel acredita nisso, o povo de Israel compra a briga, acredita em Moisés e vão para a rotina. Eles sabiam que eles não simplesmente seriam de anos a fio de escravidão, seriam libertos, mas de que eles seriam libertos para alcançar um prêmio, a terra prometida. Talvez aqueles homens e mulheres, aqueles milhares de pessoas que saíram dali, eles acreditavam: oba, chegou o dia, nós fomos libertos. Moisés, a partir de pragas que o Senhor enviou, a partir de sinais que o Senhor enviou, fez com que Faraó nos libertasse. Nós fomos libertos. Eba, oba, agora nós vamos para a terra prometida. E de fato, era um lugar que eles chegariam em pouco tempo. Mas a palavra de Deus vai dizer que por 40 dias, ou melhor, que por 40 anos, 40 dias já seria muito, né? Por 40 anos, eles tiveram que esperar para entrar na terra prometida. Não bastante José, ele ouve do Senhor: você vai reinar. O boca aberta falou antes da hora e sofreu. Não só por isso, ele sofreu diversas outras coisas e teve que esperar muitos anos depois para ele chegar no lugar onde ele pudesse ver a promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Deixa eu trazer você para alguém que nós conhecemos e que depois de Jesus é um dos homens mais influentes como homem na Bíblia. Paulo, o apóstolo Paulo, ele é alcançado por Jesus Cristo, ele se converte. Ele então entende: Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E ele entende que ele foi chamado para pregar aos gentios, que ele foi chamado para tirar a divisão entre judeus e gentios, para plantar a igreja. Mas ele passa mais de 10 anos em tratamento, em treinamento, esperando até que ele começasse a então colocar em prática o que o Senhor, através de Jesus Cristo, tinha revelado para ele. O nosso próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, aquele que lá atrás a Maria ouviu: você vai ficar grávida do Salvador da humanidade. Ele mesmo trabalhou, ou melhor, ficou com a sua família, trabalhando com o seu pai, teve a sua infância, a sua adolescência, cresceu, viveu tudo aquilo que nós vivemos, para que até os seus 30 anos de idade, então, ele começasse a exercer aquilo que era a promessa do Senhor, não para a vida dele somente, mas para as nossas vidas, como um plano de redenção para as nossas vidas. Perceba, todos esses, o que eles fizeram? Eles continuaram, enquanto esperavam, servindo a Deus. Eles continuaram, enquanto esperavam, buscando a Deus. Enquanto você espera, seja o que for que você está esperando nesse momento, passar a pandemia, passar a crise econômica, ou essa dor, que muito antes dessa crise que nós estamos vivendo, você já orava e não via a famosa luz no fim do túnel. Enquanto você espere, continue servindo a Deus. Continue não somente esperando em Deus, mas esperando cada vez mais perto de Deus. Presta atenção, é preciso trabalhar enquanto esperamos, pois esperar não tem a ver com cruzar os braços, uma vez que aguardar o tempo de Deus não tem a ver com a ausência de movimento. Alguém certa vez disse para mim: eu entendo que Deus me chamou para tal área. E a gente vê na vida dessa pessoa que há um chamamento específico. E a gente vê que na vida dessa pessoa o coração está inquieto, no sentido de um fervor, de um calor, de querer servir ao Senhor por aquilo que o Senhor revelou. E nós testificamos de fato que o Senhor chamou para aquela pessoa fazer. Mas o tempo não chegou. Enquanto o tempo não chegou, a gente tem visto essa pessoa se definhar, porque ela ouviu a voz de Deus,
ela ouviu o chamamento de Deus, mas não vê Deus lhe colocando para servi-lo naquilo que Deus falou que era para fazer. E uma vez eu tive a oportunidade de orando e conversando com essa pessoa, numa roda de amigos, dizer, olha, meu irmão, enquanto espera, age. Enquanto aguarda, trabalhe. Porque esperar não é ausência de movimento. Esperar é, enquanto espera, continuar olhando para a cruz de Cristo como nós cantamos, sendo quebrantado diariamente, aprendendo mais de Deus, enquanto esperamos estarmos cada vez mais perto de Deus, glorificando a Ele. É o que o Paulo vai dizer à igreja de Corinto, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Perceba, Abacuque, ele vai ouvir depois do versículo 3, que nós colocamos aqui, ele vai ouvir o relato do Senhor, assim como lá em Abacuque 1, do versículo 6 em diante, o Senhor dizendo, eu vou usar o povo mais perverso que há, para destruir alguns de vocês, ou para destruir vocês. Enquanto Abacuque ele se posiciona então para ouvir o mais que Deus tinha para falar, ele não pega só o momento e fala, não era isso que eu queria, não era a resposta que eu pedi, eu te orei, por isso o Senhor me deu aquilo, e não virou as costas. Abacuque não se rebelou, mas ele continuou atentamente ouvindo ao Senhor. Então o Senhor disse para ele, então escreve, porque sim, virão dias de dores, virão dias de luta, virão dias onde você vai ver tudo um breu, onde você não vai entender o que está acontecendo, onde muitas vezes você vai ser tentado a duvidar, onde muitas vezes você vai ser tentado a desistir, mas escreve o que eu estou falando com você, volte-se para aquilo que você tem escrito, para as experiências que eu tenho vivido contigo, continue esperando cada vez mais perto de mim, porque haverá um tempo onde a promessa que eu tenho para você, ela irá se cumprir. Perceba, o Senhor tinha um propósito na vida de Abacuque e que se respinga nas nossas vidas, ou que chega até nós. Porque aquilo que Abacuque fosse escrever, que Deus estava registrando, aqueles que viriam depois pudessem perceber que o nosso Deus, ele é um Deus de promessa, mas ele é um Deus de palavra e que ele é fiel em cumprir a sua palavra. Eu e você sabemos, o Senhor enviou Jesus Cristo. E apesar de toda a dor que nós temos visto no passado, no presente e que podemos ser acometidos no futuro, a promessa de Jesus se cumpriu, porque Jesus veio. A promessa do Senhor se cumpriu porque Jesus veio. Ele veio para trazer a mim e a você vida plena, abundante e satisfatória, para que eu e você, ao nos percebermos acometidos pelas nossas tempestades, totalmente desestimulados, totalmente desesperançosos, pudéssemos ter bom ânimo, não porque nós temos vencido, mas porque Jesus venceu. Então, por mais difícil que pareça, ande por fé, registrando teus momentos com o Senhor, voltando-se para Ele e esperando no Senhor, porque nós andamos por fé e não por vista. Vamos avançar, esse é o terceiro ponto, ande por fé. Enquanto você escreve, enquanto você registra o que Deus está falando contigo, ande por fé, esperando cada vez mais aquela fé que o próprio Senhor, por meio de Jesus Cristo, ou da graça de Jesus Cristo, tem nutrido em você. Desenvolver a nossa salvação é esperar, registrar, esperar. E enquanto esperamos não só em Deus, mas perto de Deus, nós aumentamos, nós trazemos como refrigério para a nossa fé, a nossa caminhada com o Senhor. Martin Luther King Jr. disse o seguinte, dê o primeiro passo pela fé. Você não precisa enxergar a escada inteira, basta subir o primeiro degrau. Recentemente nós vimos, talvez inspirado por essa frase, na série Direção Divina, o próprio pastor Craig Groeschel dizer, você não precisa ter fé para concluir, você precisa ter fé para dar o primeiro passo. Então andar por fé não é ter a certeza de que tudo vai ficar bem no final, ainda que por causa de Jesus nós sabemos o final da história. Ele virá nos buscar. Breve virá. Ele virá para nos levar, para morar naquele lugar, que lá em João 14:1, Ele nos garantiu, vou preparar um lugar para vocês, não se preocupem em seus corações. Nós sabemos o final da história, mas ainda que diante dos nossos olhos nós não encontremos ou não temos esperança para encontrar ou enxergar a famosa luz no fim do túnel, andar por fé não tem a ver com aquilo que nós já enxergamos, mas tem a ver com dar o primeiro passo para aquilo que o Senhor, ou no Senhor, nós podemos enxergar. Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé. Hebreus 11 vai dizer o seguinte, a fé mostra, ou melhor, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Ou nas versões mais tradicionais, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não vemos.
Perceba, andar por fé não tem a ver com o que você está enxergando. Andar por fé tem a ver sobre como você está andando. Alguém certa vez disse para mim, eu não consigo andar ou estar num lugar onde eu não sei onde eu estou pisando. A nossa caminhada com o Senhor não tem a ver com dar passos quando nós enxergamos onde nós estamos. A nossa caminhada com o Senhor, ou reagirmos à voz de Deus, tem a ver com escrevermos o que Ele está nos falando, olharmos para isso, esperarmos no Senhor apesar das circunstâncias e continuarmos avançando, mesmo que aos nossos olhos seja impossível. É o próprio Jesus que disse, foi o início da nossa fé, e tudo é possível aquele que crê. Mas o capítulo 11, você pode, e fica aí na hashtag, a dica, como curiosidade para você depois se voltar aí, se debruçar no capítulo 11 de Hebreus. Ele começa com esse versículo, mas depois ele vai trazer prático, e ele vai trazer, e por isso é conhecido como a galeria dos heróis da fé, de homens e mulheres que andando por fé, ainda que não vendo diante dos seus olhos a famosa luz no fim do túnel, viram a promessa de Deus se cumprir nas suas vidas, ou por meio das suas vidas aquilo que Deus prometeu lá atrás para os seus antepassados. Então ali vai falar, por exemplo, sobre homens que andando pela fé, Noé construiu uma arca, sem entender, mesmo sem entender aquilo que estava acontecendo, mas ele deu o primeiro passo e construiu a arca para que pudesse depois salvar a sua família. Vai falar sobre Abraão e Sara, que fora da idade já, onde pudessem ter filhos, pela fé creram no Senhor, e puderam então ver ali na sua geração, conforme a promessa do Senhor, vir Isaac vir, e tudo aquilo que o Senhor prometeu começar a partir da sua vida. Como acabamos de falar, nós vimos que José andou pela fé, e ainda que tendo que esperar por vários anos para ver a promessa do Senhor sendo cumprida na sua vida, ele passou por traição dos seus irmãos, ele passou pela tentação de um possível adultério contra o Senhor e contra o seu Senhor, né, o seu chefe. Ele passou pela prisão, ele passou pela rejeição dos seus irmãos, da sua família, mas ainda assim, andando pela fé e avançando, ele viu a promessa do Senhor se cumprir. Andando pela fé, os israelitas, ainda que rebeldes de vez em quando, eles atravessaram o Mar Vermelho, mesmo sem saber se eles poderiam ter condição de chegar do outro lado. Eram homens e mulheres imperfeitos, mas que decidiram dar o primeiro passo, sem saber como que seria o final, mas andando por fé, confiando no Senhor. Andando pela fé, você resistirá. Eu quero te dizer isso mais uma vez. Andando pela fé, eu creio em nome de Jesus, que ao ouvir a voz de Deus, andando pela fé, escrevendo o que Ele está te dizendo, esperando e exercitando, desenvolvendo a sua fé, você irá resistir o dia mal. É o que Paulo nos promete ao escrever lá a igreja de Éfeso. Por quê? Porque nós que cremos no Senhor, vivemos por fé e não pelo o que nós vemos. Ainda que as pessoas digam que o seu casamento não tem mais jeito, ainda que você mesmo creia que a sua vida matrimonial não dá mais, continue andando por fé. Traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Lembre lá dos votos que vocês fizeram no início. Lembra de tudo aquilo que te trazia alegria lá no início, que te fez ter a certeza de que Deus estava com vocês. Continue olhando para o Senhor. Continue nutrindo as suas esperanças no Senhor, dando os passos em direção ao Senhor. Ainda que seus filhos não lhe pareçam mais ter jeito, ainda que as pessoas digam, essa juventude perdida, continue lembrando que foi o Senhor que lhes prometeu, que foi o Senhor que lhes deu. Continue andando por fé, dobrando o joelho, confiando no Senhor e crendo que no tempo oportuno o Senhor cumprirá na vida dos seus filhos, aqueles que amam ao Senhor, todas as coisas cooperando para o bem deles, conforme o propósito que eles foram chamados. Ainda que você e sua esposa, ou você e seu esposo, não acreditem mais que o Senhor pode lhe dar filhos, andando pela fé, eu creio que o Senhor pode romper o ventre de vocês, ou de repente lhes levar a uma adoção, e te trazer filhos muito mais fortes e muito mais firmes do que aqueles que talvez vocês ficaram tentando por outra forma. Ande por fé e não por vista. Continue crendo no Senhor. Presta atenção. Andar por fé só será possível quando tudo em que eu e você se agarrar for a única e exclusivamente a sua própria fé. Andar por fé só será possível quando tudo em que eu e você nos agarrarmos for única e exclusivamente a nossa própria fé.
Então abre o seu coração, Senhor, presta atenção no que Ele está falando para você. Enquanto você presta atenção, enquanto você espera nele, desenvolva a sua fé, exercite a sua fé. Por último, confie em Deus enquanto você vê a sua fé sendo provada. Nós vimos semana passada Paulo falando sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança. Tiago vai falar isso, Pedro vai falar isso, sobre o momento da nossa aprovação e o quanto isso é importante, o quanto isso tem muito mais a ver com Deus do que um castigo de Deus, o quanto isso tem muito mais a ver com o propósito de Deus do que um sem querer na agenda de Deus. Passarmos por provações tem a ver com passarmos por experiências que nos farão crescer cada vez mais, não só diante do Senhor, mas no Senhor, na graça do Senhor, na confiança dEle, na certeza daquilo que Ele é e quem Ele é nas nossas vidas, no passado, no presente, daquilo que Ele pode nos levar a ser no futuro. A provação ou as dificuldades, as adversidades, a tempestade tem a ver com o que Deus quer gerar em mim e você, e não com simplesmente uma culpa de Deus nas nossas vidas ou um castigo de Deus nas nossas vidas. A pergunta é: quem é você? Muitos têm perdido o seu dinheiro, muitos têm perdido a certeza de que apesar dos seus planos de saúde, a sua saúde não está garantida. Muitos têm perdido a sua própria esperança de vida ou na vida por conta de tudo isso que nós temos vivido. A pergunta é, diante de todas as coisas que nós podemos perder e que são bens materiais, diante de tudo aquilo que a vida tem sido frágil diante dos nossos olhos, quem é você? Está rolando uma corrente no Facebook, hoje mais uma vez eu vi de pessoas dizendo: hoje é dia tal e hoje está faltando máscara, hoje está faltando isso, hoje tantas pessoas morreram, parar pão duro, é um texto grande, e lá no final a pessoa está dizendo: eu estou escrevendo isso porque daqui a um ano o Facebook vai me lembrar, e de fato o Facebook nos lembra. Olha aí o escrever como nós começamos. O Facebook vai nos lembrar de que a vida é frágil e que nós precisamos valorizar aquilo que é importante, alguma coisa nesse sentido. A nossa vida é frágil. Quando nós percebemos que a nossa vida é frágil, que tudo pode ir embora muito mais rápido do que o tempo que nós levamos para conquistar, sem tudo isso que você considera importante na sua vida, o seu cônjuge, os seus familiares, o seu dinheiro, a sua garantia no seu trabalho, se tudo isso for embora, o que te define? Quem é você? Abacuque entende, mesmo ouvindo as coisas que ele não queria ouvir, mesmo vendo que a resposta de Deus não tem nada a ver com o que ele orava, Abacuque entende, e ao final do capítulo 2 ele vai dizer: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele, toda a terra aquiete-se diante do Senhor. Perceba, Abacuque está dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Paulo vai escrever a igreja de Corinto e vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E se Deus habita em nós, ainda que nós venhamos perder tudo, aleluia, o Senhor ainda está conosco. Ainda que todos venham nos abandonar, o Senhor está conosco. Ainda que o nosso dinheiro falte, o Senhor está conosco. Ainda que o seu casamento pareça ruir e não há mais jeito, o Senhor continua com você. Ainda que os seus filhos tenham ido embora, o Senhor continua com você. Ainda que você não acredite mais ter esperança para a nossa cidade, para o teu emprego, para o teu negócio ou para a nossa nação, o Senhor continua com você. Talvez você esteja se percebendo: pastor, eu estou ouvindo tudo isso, mas eu já estou com meus beirando 70 anos. Ou de repente você olha e fala: já tem 10 anos que eu estou orando, já tem 20 anos que eu estou orando por algo e não acontece. Talvez você esteja ouvindo e se perceba no final da sua vida. Ou talvez você veja que a sua vida vai acabar e a promessa do Senhor, ela não aconteceu. Abacuque está dizendo para mim e para você: o Senhor, porém, porque tudo que nós vivemos, tudo que nós estamos aprendendo, tudo isso que o Senhor tem tratado nas nossas vidas, tem nos levado apenas para um único lugar. Deus continua no controle, Deus continua dominando todas as coisas, Deus continua sendo bom. Por quê? Porque o mais importante no nosso relacionamento com Deus é o próprio Deus. Ainda que você acredite que a promessa do Senhor vai cumprir ou vai ser restabelecida, estabelecida na sua vida, e você veja a sua vida chegando ao fim e parece que aos seus olhos isso não vai acontecer, ainda assim, não é a promessa que Deus trouxe para a sua vida que é mais importante, porque o que mais há de importante no nosso relacionamento com o Senhor é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Onde você tem depositado a sua fé? Para onde você tem ido quando você se sente abalado? Pode vir para cá. Diante das circunstâncias, diante de um momento onde as pessoas perceberam que Jesus estava atento a elas e elas buscavam a Ele por causa do pão que alimenta,
elas buscavam ao Senhor por conta da cura que elas queriam para a sua enfermidade, elas buscavam Jesus para qualquer outra coisa que Jesus podia dar, mas não o próprio Jesus. Jesus diz lá em João 6, depois você pode ver lá no Evangelho de João, Jesus diz, olha só, vocês se preocupam com o pão que daqui a pouco pode se perder, vocês se preocupam com os bens materiais que daqui a pouco não vão fazer sentido quando você morrer. Jesus começa a dizer para essas pessoas, nem só de pão viverá o homem. Jesus começa a dizer para essas pessoas, eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer, está vendo esse alimento que eu tenho dado para vocês? Sou eu que tenho dado. Está vendo a cura que vocês têm recebido? Está vendo o salário que você tem tido no final do mês? Vamos contextualizar, vamos aplicar. Sou eu que tenho permitido. A sua saúde aí intacta até agora. Quantas pessoas acometidas da doença? E eu não quero que a gente seja insensível com quem está enfermo, ou com aqueles que já perderam alguém por conta da doença, ou qualquer outra doença que seja. Afinal de contas, não existe só coronavírus. O Senhor tem dito para nós, sou eu que tenho trazido segurança para a sua vida, sou eu que tenho sustentado a sua vida. Desde Moisés e o povo no deserto, quando todos os dias eu liberava o maná, eu liberava o alimento, desde os discípulos e os apóstolos, quando o Senhor tinha multiplicado os pães, quando o Senhor tinha trazido a cura para os enfermos, quando o Senhor tinha mudado a sorte de algumas pessoas, até aí na sua casa, onde o Senhor até esse momento tem sustentado a sua vida, o ar que você respira. Jesus está dizendo, não é a sua casa que te sustenta. Jesus está dizendo, não é a sua propriedade que traz segurança para você. Porque enquanto você confiar em todas essas coisas uma vez ou outra vão ruir e você vai se ver abalado. Mas quando você olhar e perceber que sou eu que tenho sustentado a sua fé, então você vai entender, assim como Pedro, lá em João 6, versículo 68, disse para o Senhor, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Em outras palavras, Pedro está dizendo que Jesus é o próprio Deus. Perceba, confie em Deus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. E deixa eu fazer aqui a dinâmica, como eu entendo, como eu desenho o que Jesus está dizendo para mim e para você. Jesus está dizendo, olha para mim, olha, escuta o que eu vou falar, mas olha atentamente para mim. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Talvez você pense, o meu GPS é o caminho que me faça chegar em algum lugar. Talvez você pense, o meu salário é o que me permite comprar tal bem, uma casa, me permite comprar um carro, me permite colocar o sustento no final do mês na minha casa. Mas todas essas coisas podem te levar a um outro lugar. Mas perceba, Jesus continua dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nenhum de vocês pode vir ao Pai. Ele está dizendo, eu não sou simplesmente uma maneira, um subterfúgio de você se chegar a Deus. Eu sou o próprio Deus. Ele está dizendo, confia em mim, porque nenhum de vocês pode vir a mim, nenhum de vocês pode vir ao Pai, a não ser por mim mesmo. Jesus é o elo, Jesus é a ponte, é por meio de Jesus e não outro nome que eu e você podemos ser salvos ou fomos salvos, podemos ver a nossa fé restabelecida, a nossa esperança firmada e continuarmos de pé apesar das circunstâncias. Mesmo que esteja doendo, Jesus está aí com você e Ele pode restabelecer a sua fé. Ainda que você esteja cansado, continue olhando para a cruz de Jesus, continue confiando em Deus, continue confiando naquilo que Ele fez por meio de si mesmo, através do Filho Jesus Cristo. Mesmo que ninguém mais acredite ou permaneça do seu lado, mesmo que você se sinta sozinho, Jesus continua com você. Presta atenção, eu quero orar para a gente poder cantar com você. Acredite, Jesus ainda é tudo que você precisa. Aproveite, pois Ele ainda é tudo o que você realmente tem. Acredite, Jesus ainda é tudo o que você precisa. Seja o seu financeiro, se está ruindo ou não. Seja o seu medo de se adoecer. Seja o medo de perder alguém, como agora há pouco eu conversava numa rede social com uma pessoa, com uma amiga próxima. Seja o que for que você tem medo de perder e que você tanto precisa. Acredite, Jesus ainda é tudo. Tudo. Não mais uma coisa, Ele é tudo o que você precisa. Então aproveite, porque Jesus é tudo, sendo Deus, que realmente você tem.